Olá, seja bem-vindo ao Aguiar DevTalks. Eu sou o Thiago Aguiar, o seu host. E hoje, no programa 41, nós vamos falar sobre o ChatGPT, ou ChatGPT, como você preferir falar. E não tem como negar que ele veio para revolucionar a forma como a gente lida com a inteligência artificial. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter e LinkedIn. E agora vamos conhecer os nossos convidados. Então bora lá pro papo de hoje, meus amigos, deixar os nossos 5 centavos aqui, né, sobre o ChatGPT. Vamos trocar uma ideia aqui, eu e os nossos queridos co-hosts. Como é que vocês estão? Fala aí, Peixoto. Opa, tudo bem? Vou deixar aqui para os ouvintes decidirem se sou eu que estou falando ou se foi gerado aqui por algum IA. Pode ser. Será? E você, Yuri, é de verdade ou não? Cara, até o momento sim, né? Nunca se sabe no futuro, né? Quando vir as atualizações novas aí dessas IAs, nunca se sabe, né? Eu já fiquei em dúvida aqui, eu vou ter que conferir se sou eu que tô aqui. Mas bora lá. Bom, gente, primeira coisa, né? Vamos deixar aqui um pouquinho das nossas percepções. Todo mundo aqui já usou um pouco do ChatGPT, acho que para coisas incomuns, talvez algumas coisas específicas aqui vai ser legal conhecer um pouquinho do uso de cada um. Bom, se você está aqui ouvindo esse programa e não faz a menor ideia do que é ChatGPT, talvez a palavra chat você já entenda, né? Um chat ali que você vai conversar com alguém, né? Um WhatsApp da vida é um chat, né? Agora esse GPT, o que é, né? É uma forma de se comunicar com uma inteligência artificial, um negócio que, tipo, eu já disse, né? Artificial não é de verdade, é uma inteligência computacional que você conversa, ela tem uma capacidade ali e você faz perguntas e ela te dá respostas assustadorosamente ali precisas, né? E resumindo é isso, né? A gente tá aqui, claro, acho que as pessoas que conhecem, estão tendo contato, estão abismadas. Vocês vão ver alguns relatos aqui da gente que realmente é impressionante, né? Mas, assim, apesar de estar aberto ao público, isso ainda não é de conhecimento da grande massa, a gente sabe, né? Então a gente espera que você possa sair com uma boa impressão e se tiver curiosidade de usar, saiba que é muito simples, faz um logzinho ali super simples, não precisa nem de botar o teu CPF, teu cartão de crédito, nada, é de graça, você vai lá e brinca à vontade. Sabendo usar, o que não é muito difícil, você vai ver que, poxa, pode te ajudar muito. E, bom, puxar aí você, Peixoto, para contar um pouquinho pra gente quais foram as suas primeiras impressões. Superou a tua expectativa? Não? Por quê? Manda lá. Boa. Vou ser bem sincero, assim, a primeira vez que eu ouvi falar no ChatGPT, assim, sem nem saber muito bem o que era, né? Eu vi aí umas pessoas comentando sobre um negócio que gerava uns códigos, assim, né? Bem Polhatec, né? E tal, e sempre muito, como que eu posso dizer, desconfiado aí das coisas, né? Então, eu até demorei um tempinho da primeira vez que eu ouvi falar, até, de fato, ali, começar a utilizar. Achava uma coisa, o pessoal ele faz uns códigozinhos ali marotos para resolver algumas coisinhas mais bestas e tal, e acho que isso daí não vai me ajudar. Quando eu parei para de fato mexer ali, entender, aí eu comecei a ficar meio assustado ali, porque tem algumas coisas que são realmente bem incríveis, assim, né? Não é só alguns trabalhinhos tão simples quanto eu achava, assim, que dava para fazer. E eu tenho usado bastante e tem sido uma experiência bem legal, tem me ajudado bastante na produtividade também. Eu vou deixar o Yuri falar um pouquinho também, senão, né, vou esticar aqui até sei lá quando. Cara, não, mas assim, eu compartilho do mesmo sentimento. Inclusive, eu tenho talvez até a mesma história para contar, né? Eu vi no começo, vi a galera gerando os códigos por lá e tal, e eu particularmente não acreditava muito. Eu sempre fui um cara muito pessimista, né? Ainda sou. A gente pode ver que o cenário atual, por exemplo, essas inovações vêm surgindo, a gente nunca sabe se vai vingar, né? Eu dou um exemplo aqui, por exemplo, o metaverso. Sempre fui negativo em relação ao sucesso do metaverso. E eu particularmente continuo. Não acredito que o metaverso vai vingar e tal, apesar de toda a estrutura que ele começou e como está hoje ainda, né?
Agora, o ChatGPT, depois que eu comecei a utilizar, cara, dá um pouco de medo, porque você realmente não sabe se está conversando com um ser humano ou se é com uma máquina de verdade, porque o cara chega até a ser simpático quando está conversando contigo, sabe? Cara, se for uma pessoa, é a pessoa mais inteligente que eu conheço, velho. Não, cara, é impressionante. E humilde, sabe? Porque ele mesmo confessa que errou. Quando você detalha. Aí você pra percebe ele... que não é um humano, Yuri. Aí matou, não é humano, não. Pronto, matou isso, entendeu? E, cara, impressionante porque dos cenários que eu utilizei, às vezes ele não dava uma solução exata, ele dava uma solução aproximada de, sei lá, alguma solução de desenvolvimento, de alguma técnica. Não dava exato. Só que quando você corrigia ele trazia às vezes a solução ou uma variedade, uma possibilidade de soluções que uma delas atendia. Isso é que é impressionante, sabe? E a forma educada dele dizer, me desculpe, realmente você está certo e aqui eu tenho algumas possibilidades e ele estava lá e realmente atendia. E, cara, eu sou o cara negativo, mas eu acho que a IA veio para ficar, sabe? Assim, tem gente que tem medo da IA, tem empresas que não liberam com algum medo. Claro que toda inovação traz essa preocupação, a gente está aí num cenário onde os dados estão abertos, coleta de dados, então tem que ter um pouco de preocupação em cima disso, então tem muitas empresas que têm, e eu não julgo. Agora sim, é uma corrida. Então você tem que se adaptar a essas inovações, senão você vai ficar atrás dessa corrida. E eu acho que o ChatGPT, assim como outras IAs, estão aí para você utilizar elas e não só acompanhar do mercado, entendeu? Realmente, Yuri, tem que saber que isso veio para ficar, né? Diferente do que você estava falando aí de metaverso. Eu estava conversando hoje, inclusive, com um amigo meu, e a gente falando que o que dá força para uma tecnologia é o uso, né? Então, por que metaverso não foi para frente? Por causa das barreiras de uso. Eu não sei se um dia vai vingar como outras tecnologias, mas acho que, por exemplo, a ideia de metaverso não é nova, né? Até conversando com um amigo meu, falou de uma figura aí que tinha ideia de metaverso em 89. Lembrei. É uma galera que é a empresa... Vocês lembram... Bom, vocês conhecem o Google Maps hoje, né? Mas vocês lembram do Google Earth? Que era o programinha que vocês instalavam? Era o software, né? Que hoje virou Maps. Então, não foi o Google que fez. Foi uma empresa X que o Google... Enfim, depois vocês vão ficar sabendo aí, né? Conseguiu adquirir de formas discutíveis aí e incorporou. Mas por que eu tô falando isso? Essa empresa já tinha essa ideia, né? E isso... quem começou essa empresa foi uma galera lá em 89 e tudo mais. E, enfim, uma ideia muito à frente do tempo, que talvez não aconteça, mas eu acho que tem barreiras, né? Barreiras de custo, porque para mim a ideia do metaverso para funcionar, poxa, teria que ter um dispositivo de óculos, umas luvinhas, tipo, para quem assistiu aí filme velho, Minority Report, né? Aquele negócio que os caras vão afastando as telas. Pô, eu tenho 3 monitores aqui, não precisava ter nenhum. Só um óculos aqui, eu ia ter uma tela de 190 polegadas na minha cara aqui e eu ia fazer tudo que eu quisesse. Mas o custo da tecnologia, né? Depende do hardware. Agora o ChatGPT é muito mais simples, né? Você faz um login numa página hoje no seu computador, então assim, sem novidade nenhuma, totalmente acessível, né? Então, ao meu ver, o que fez impulsionar isso aí foi as pessoas usando, né? E o impacto que isso teve na realidade de cada um de nós, que, cara, não volta mais, assim, não volta mais. Eu acho que tem um quesinho ali também de diferença, no caso específico aqui do ChatGPT, que é, assim, hoje você quer fazer uma pergunta, isso não, quer dizer, já tem algum tempo, né? Você quer fazer uma pergunta, você quer descobrir algum assunto, pesquisar qualquer coisa, tinha o Google. Você chegava lá, pesquisava, ele vai te dar umas referências de links e tal, né? E você vai, eventualmente, chegar na resposta ali que você deseja, né? Eu acho que o grande diferencial aqui do ChatGPT é que ele simula muito bem a questão de ser uma conversa, como se você estivesse conversando com outra pessoa, que ela te responde de um jeito como se outra pessoa estivesse respondendo. Ela tem todas ali umas características. Inclusive, você pode, né? Por exemplo, você escreve um texto seu ali e você fala, quero que tire todos os vícios de linguagem e tal. Então, assim, ele tem umas capacidades ali, né, que ele sempre te responde. Você faz uma pergunta e, claro, isso aqui, blá, blá, blá,
né? Muito bem, então tenta desse jeito. Ele tem essa... Ele simula algumas coisas humanas, né? E torna a experiência muito agradável. Acho que se ele simplesmente só te tirasse a resposta, não sei se teria talvez o mesmo hype que está tendo hoje, assim. Mas realmente é muito fácil. Você faz uma pergunta como se você estivesse falando com um ser humano. Você não precisa aprender SQL para fazer uma pergunta, para bater num banco. Uma nova linguagem. Aprender uma nova linguagem. Exatamente. Cara, mas você consegue fazer na sua linguagem tranquila, né? Só um adendo aí que o Peixoto falou, eu acho que dá pra dizer que, mano, o ChatGPT, ele colocou uma camada a mais na forma como você busca informação, né? Porque aí você chegava lá no Google, cara, é um artigo, tudo bem que o ChatGPT se baseia no conhecimento criado por pessoas, né? Mas quando você chegava lá no Google, cara, você tinha que entrar em cada página. Exemplo, eu estava procurando um conteúdo e aí, por exemplo, às vezes os primeiros resultados não são os mais atuais, né? Então, às vezes aparece e disso, vamos supor, eu pesquisei e aí o primeiro artigo que apareceu é de 2021. Só que isso já não é mais assim, a gente está em 2023, então já mudou. Então, se eu perguntar para o ChatGPT, cara, e detalhar, ele vai ser muito mais preciso, muito mais direcionado. E se não for, eu vou afunilando, né? Eu acho que é legal, já vamos entrar um pouquinho nessa parte aí, de que você vai começando a ajeitar aqui e ali e ele vai te entendendo. Que nem, vou te dar um exemplo. Eu estava pesquisando algo em uma tecnologia aqui que eu estava querendo aprender, eu falei, como é que faz tal coisa? Me dá um exemplo prático. Que nem o Peixoto falou, sim, claro, né? Ele sempre tá de bom humor, né? Outro motivo para ver que não é ser humano. Aí ele vai lá, botou um exemplo, aí eu falei, legal, eu quero fazer isso, mas sem usar esse pacote. Eu quero que você faz, tipo, seu pacote, fazer cru, na unha. Ele falou, sim, claro, fez blá, blá, blá. Aí eu falei, beleza, mas eu quero que você use essa técnica. Aí ele refaz o negócio e ele entende, tipo, cara, é sensacional. E outra coisa, cara, a gente fala muito da nossa área tecnológica TI, mas ele abrange muito mais do que isso, né? Eu digo porque a gente usa para auxiliar um pouco o nosso serviço, né? Como o Peixoto falou, eu acredito que uma soft skill ou até uma habilidade que todo desenvolvedor tem é saber procurar soluções para os seus problemas. Obviamente a gente tem o principal, que é o Stack Overflow, né? Quem nunca entrou lá para achar uma solução de um problema? Só que nem todo desenvolvedor, nem toda pessoa tem aquela habilidade de saber procurar, usar o Google, saber pesquisar para encontrar a solução. O ChatGPT ele traz isso para você mais fácil. Então, a galera iniciante, júnior, desenvolvedores que estão mudando de carreira, o ChatGPT está ajudando demais, porque a gente tem muita essa habilidade pelas experiências que a gente teve durante anos pesquisando. E o ChatGPT já traz ali naquela busca que ele faz, ele já traz o conhecimento para você. E eu estou falando de tecnológico, mas tem muita galera que está usando aí, não só para a área de TI. Eu digo isso porque eu já vi, isso já tem um tempo, corretores de imóveis estão usando para auxiliar eles no detalhamento de um determinado imóvel. O que eles fazem? Eles coletam muitos imóveis, supor uma empresa de imobiliária que tem muitos corretores. O que eles fazem? Eles coletam só os principais dados daquele determinado imóvel, tipo 3 quartos, 120 metros quadrados, ele coloca algumas palavras e joga pelo ChatGPT e pede para eles fazer uma descrição para aluguel ou venda daquele imóvel. O ChatGPT traz praticamente detalhado ali e incrementado a informação apenas com aqueles dados que deram. E eles estão usando isso para auxiliar ou para tornar mais prático o trabalho deles. Isso eu estou dando só um determinado exemplo. Um outro exemplo que eu dou que eu fiz na prática, eu estava querendo viajar. E eu não sei o roteiro, nem itinerário, nem não conheço nada da onde eu vou. Aí o que foi que eu fiz? Fui lá no ChatGPT. Lá no ChatGPT e pedi, eu vou passar 3 dias e eu queria que você me criasse um roteiro para mim desses 3 dias nesse determinado local. E ele criou para mim. Ele criou para mim, cara. Ele criou o primeiro dia, você vai... E o pior, é uma praia. Na verdade, é um litoral e tem várias praias. Então, ele criou um roteiro onde eu possa passar pelas praias e ir nos restaurantes que tem perto daquela praia. E logo no segundo dia, a mesma coisa. Então, ele foi inteligente o suficiente para criar um roteiro que faça sentido para mim, entendeu? E se você for no Google, você pesquisar, às vezes você vai ter que se preocupar com isso. E com o ChatGPT, não, ele trouxe isso para mim, ele se preocupou para mim.
entendeu? Então, assim, é mais amplo, cara. É um negócio que vai ser utilizado não só por TI, mas acho que vai ser incorporado em todo tipo de negócio, sabe? Pegando as coisas fora da área tech aí, por exemplo, eu acabei descobrindo um esporte novo assim na minha vida que eu tenho curtido bastante, que é o beisebol. E para quem não sabe, o beisebol tem muita estatística. Você assiste assim quase com um livro ali de estatística na mão para entender todas as contas. Cara, ChatGPT aqui, que significa tal estatística, ele mostra o cálculo e tal. E isso tem sido assim maravilhoso. Mas eu queria já deixar aqui, aproveitando que eu até comentei de esportes, né, que a gente tem que tomar cuidado com as respostas que ele dá, né? Ele acerta muito, mas ele também às vezes dá umas escorregadas, dependendo ali do que você está perguntando. Você tem que tomar um cuidado, não vai usar isso, por exemplo, no seu TCC com uma base ali de pesquisa, se você não verificou fonte, essas coisas. E às vezes ele tende a dar uma resposta até meio política aqui. Enquanto a gente estava aqui gravando, eu fiz uma pergunta para ele, que eu perguntei se o Palmeiras tem Mundial. E ele falou que tem, mas veja bem, não é bem assim. Talvez tenha, talvez não tenha. Então, assim, ó, tem que tomar alguns cuidados também com o tipo de informação que vem aqui, viu? Ah, mas também te fez uma pergunta difícil, né, cara? Essa pergunta é controversa aí, cara. Ainda bem que nerd não é muito fã de futebol, então a gente não vai ser cancelado nem nada do tipo. Então, só aproveitando um pouco dessa onda de coisas mais fora da bolha, né? E precisava de ideias de título. E aí eu falei para ele, estou fazendo tal coisa, me dê 5 opções de título sobre isso. Expliquei para ele quem era o público, qual era o conteúdo e tudo mais, qual era a abordagem que eu queria. E aí eu falei, tipo... títulos chamativos, tipo, deu uma incrementada, deu um contexto para ele. Ele foi lá e me listou 5 opções muito, cara, assim, muito top. Não necessariamente todas, porque tudo bem, tem um pouquinho de questão de gosto, mas foi muito legal. E, puxa, eu já quero puxar um pouquinho, né, uma outra vertente aqui, até um pouquinho do que o Peixoto falou, que me fez lembrar. Tudo que ele diz, né, não é 100% verdade, mas assim, ao mesmo tempo, né, que ele ajuda, também não anula a sua responsabilidade de saber sobre o assunto que você está pesquisando, né? Então, por exemplo, tudo que eu pesquiso, por exemplo, estava pesquisando sobre o meu trabalho, eu sou programador, então eu vou lá e valido aquele código. Ele me deu uma solução, não vou dizer que não é errado, mas não era uma melhor prática. E aí depois eu fui pesquisar de novo na internet e falei, não, isso aqui que ele falou. Por quê? Porque eu tenho um contexto, eu conheço o negócio. Eu falei, não, tem uma outra forma de fazer. Eu até insisti um pouco com ele, mas eu não consegui chegar no resultado que eu queria. Depois eu fui, até mostrei para um amigo meu, eu falei, sabe aquele exemplo que eu te mandei? Eu falei, cara, não era só aquele jeito não, dá para fazer de outro, né? Então não dá para, você pode usar ele é sensacional, mas você tem que entender como um auxiliar e que você tem que ter um toque humano, né? Então você tem que validar. Então não adianta eu chegar lá, mero mortal, pesquisar sobre... Assim, me faça um artigo sobre física quântica. Ele me cospe um negócio e eu posto lá. Eu falei, não sei nada daquilo, como é que eu sei se está certo ou não? Entendeu? Então eu queria saber um pouquinho o que vocês pensam sobre essa possível dependência que talvez, principalmente eu acho que estudantes, né, que eu tô sabendo, né, que estão se baseando muito desse cara para fazer trabalho e tudo mais, eles podem estar tendo, e chegando naquele ponto, eu acho que é o nível que a gente nunca pensou do Ctrl-C, Ctrl-V, né, porque o Ctrl-C, Ctrl-V sempre foi um problema, né, para trabalhos acadêmicos. Agora o ChatGPT eu acho que elevou, né, enfim, o que vocês acham sobre isso? Cara, eu posso dar uma opinião assim, prática de alguns colegas que estão em faculdade, estão mudando de carreira, estão iniciando a transição de carreira. E o ChatGPT está auxiliando demais eles. E assim, cara, Ctrl-C, Ctrl-V sempre existiu. Até antes da internet, da época da cartolina lá, sei lá. Sempre existiu o Ctrl-C, Ctrl-V da gente pegar aquilo e levar como resposta final. E às vezes uma outra pessoa levou exatamente a mesma, né? Então, como você disse, não depende só da fonte de dados que você está colhendo, depende da pessoa que está recebendo aquele dado, né? Ela tem que saber tratar aquilo dali da melhor forma, né? Ela não pode só pegar e jogar. Agora sim, se eu for parar para considerar a possibilidade da pessoa que vai buscar e do ChatGPT trazer, às vezes o ChatGPT vence em quantidade de respostas certas que ele traz, no lugar da pessoa que está indo buscar sem conhecimento nenhum.
sabe? Ela vai buscar numa fonte de dados que ela não tem conhecimento e às vezes ela acaba pegando um dado errado da consulta que ela está fazendo ou da forma que ela está buscando, né? Não estou tirando o ônus do ChatGPT de trazer dados errados eventuais, mas eu dou o crédito dele pela, assim, a probabilidade de chance que ele está trazendo a informação correta, né? Quando a gente mais experiente traz alguma dúvida ou algum questionamento bem mais técnico, bem mais elaborado, ele tem mais dificuldade de trazer uma solução mais exata. Mas para a galera que está iniciando, que eles trazem problemas mais simples, cara, a resposta praticamente sempre é exata, sempre é certeira, sabe? Assim, no contexto dos colegas que eu conversei, que estão em transição, entrando na carreira de TI e tudo, o ChatGPT está auxiliando demais essa galera, sabe? E eu não sei se vai ser benéfico no futuro ou não, acredito que sim, tá? Eu sempre me preocupei, por exemplo, se eu for parar para conjecturar aqui, na atrofia dos programadores. Porque a gente sabe que hoje em dia as coisas estão ficando mais fáceis, né, tecnologicamente falando, e de desenvolvimento. E isso me preocupa em causar nas pessoas novas uma atrofia de conhecimento. Daquelas pessoas não terem mais assim, uma profundidade de conhecimento para desenvolver tecnicamente. Porque as coisas estão tão simples que eles se preocupam só no contexto superficial, sabe? Eu tenho medo do ChatGPT trazer essa problemática atual, sabe? Eu conjecturo que no futuro isso pode acontecer, mas eu entendo que o ChatGPT ele é um auxílio. Ele vai auxiliar as pessoas, ele não vai substituir. Então eu acho que não chega a causar isso, sabe? Acho que tudo assim a gente tem que saber dosar, saber ali onde que tá pisando, né? Eu que assim, posso falar aqui que já estou há um tempo aí no mercado, já trabalhei em vários tipos de projetos e tal, e hoje tenho uma senioridade já maior. Cara, o ChatGPT, todos aqueles trampos chatos que a gente tem que fazer ali no dia a dia, coisas que são simples, mas que, gasta um tempinho pra você fazer ali um negocinho besta ali, às vezes no código. O ChatGPT já, tipo assim, ó, preciso disso, você dá uma validada e você tem certeza ali, vai que vai. Eu tenho uma preocupação, assim, um pouco maior com quem é muito júnior, quem está começando, né? Porque não tem, talvez, ali como fazer esse filtro, né? Mas isso é um problema que acho que até vai um pouco além do ChatGPT, né? Hoje você abre LinkedIn da vida, você vê um monte de gente postando conteúdo. E aí? Quem está postando um conteúdo que realmente, né? Quem validou aquilo ali? Quem validou aquilo? Qual que é a fonte, né? De novo. Então, assim, como tudo, você tem que saber ali, verificar aquilo, pega, né? Vamos falar da área tech. Você viu ali um resultado de código, testa aquilo, verifica se realmente aquilo se aplica, procura... ele até, às vezes você consegue, essa parte foi uma das que eu achei pior, assim, do ChatGPT, tá? Algumas coisas que eu pesquisei, assim, e eu pedia para ele, me traz a fonte, de onde que você tirou, que autor que fala sobre isso. Nesse daí, nas pesquisas que eu fiz aqui, ele já deu uma escorregada, assim, grande, vinha muitas vezes links quebrados e tal, não tem esse check ali. Mas assim, procure, não é porque o ChatGPT falou é verdade, vão acreditar e tal. Ele acerta muito, é legal, mas tem que ter realmente esse cuidado, acho que é importante. Principalmente para quem está no início de carreira, que não passou pelas experiências ali, pode, de repente, se esbarrar com algumas ciladas ali. Que vão até porque é uma tecnologia beta, né, cara? Tá começando agora. A gente não pode depositar todas as fés nisso, porque ela ainda está progredindo. Ela não é o resultado final da solução, né? Exatamente. E eu fiz uma coisa, né? Eu costumo, assim, uma coisa minha, eu costumo sempre separar um orçamento extra ali para estudos, né? E eu resolvi no mês, assim, vou pagar o ChatGPT e vou usar esse negócio a roda, assim, porque tem as limitações na versão free, né? Dependendo do horário, às vezes você não consegue utilizar, assim. E, cara, assim, realmente é muito interessante, né? Acho que foi o Guilherme que falou aqui mais no começo. Eu acho que você, assim, eu peguei um assunto aleatório relacionado à área aqui de qualidade, uma ferramenta que eu nunca tinha visto.
vou tentar estudar esse negócio aqui para ver como que vai ser. E você colocava código ali, me explica esse código. Lógico que eu consegui entender aquele código, mas eu queria ver o que o chat ia me falar. E, putz, batia. Eu falei, não dá pra fazer de tal jeito, usa aquilo. Eu acho que tinha uma biblioteca aqui que resolve esse tipo de asserção de uma forma mais elegante. Ele vai colocando. Chegou num nível, assim, de código que, no final, assim, eu falei, caraca, eu queria ter feito esse código aqui, sabe? Ficou tão legal que eu falei, não, bacana. Acho que foi aí que começa. Mas aí essa coisa, né? Você tá vendo, ele te entrega um negócio. Seu conhecimento, a sua experiência vai fazer você conseguir até lapidar melhor aquela informação que está chegando para você chegar em melhores resultados. Verificar se não teve falhas ali no caminho e tal. Então eu acho muito legal, né? Não é um precinho tão legal, o negócio tem que pagar em dólar e tal, mas... Quanto que é, Peixoto? Putz, agora de cabeça eu nem lembro, acho que é uns $10, $10, $20, alguma coisa assim. É mensal? Mensal, Se você quiser manter ali, você vai pagando ali todo mês. Mas foi uma experiência bacana, porque eu consegui, assim, estressar bastante. Você consegue usar o... que a gente está falando do ChatGPT, ele tem as versões também, né? O que revolucionou foi o ChatGPT 3, né? Ele começou a ter essas respostas mais elaboradas, com maior número de caracteres, as respostas antigas. Eu não cheguei a testar o 2, mas lendo, né? Materiais, assim, era menos palavras que você conseguia colocar ali. Então, hoje já está aumentando. E quando você paga, você tem acesso ao ChatGPT 4, que ele tem as limitações, mesmo quando você paga, mas o nível de resposta dele já é bem melhor também. Então, assim, tá em constante evolução, o negócio é bem legal. Certeza que tá rolando o 5 e a gente nem... Claro que tá, né? De repente, o 4 já tá programando o 5 ali, a inteligência artificial. Esticou aí, né? Bom, galera, a gente trouxe aqui um resumo, né, sobre o ChatGPT para a gente entender, para todo mundo entender. É uma tecnologia inovadora, isso é fato. É uma tecnologia que está iniciando agora, né? Eu digo agora, já tem alguns anos que ela está aí, mas para tecnologias assim é um tempo recente. E eu queria trazer aqui, vamos trazer uma sugestão, né? Peixoto aí, Aguiar, vamos dar uma dica aí para a galera. Eu vou deixar a minha aqui, para quem estiver ouvindo. Não tenha medo, o ChatGPT tem muita gente que está com medo, porque eu fiquei com medo, então eu acredito que muita gente fica com medo também quando conversa com ele. Não tenha medo e acredite que aquilo vai fazer parte do seu dia a dia. Então, quanto mais você se habituar com aquilo, quanto mais você acompanhar esse cenário mundial, esse mercado, essa tecnologia, vai ser melhor para você, vai ser melhor para sua empresa, vai ser melhor para a sua carreira. Porque eu acho que essa tecnologia, diferente de outras que a gente já conversou aqui, ela vai ser inovadora, ela vai fazer parte do dia a dia de todo mundo. E aí, Picho, o que tu acha? Dá uma dica aí pra galera, uma sugestão, alguma coisa pra galera sentir mais à vontade com essa tecnologia? Quem sou eu para dar alguma dica aqui? Mas eu acho que o que eu queria deixar de recado é use com responsabilidade, tome os cuidados. E tá uma pegada muito grande atualmente de IaaS. Então, assim, o ChatGPT foi o nosso assunto, por isso que a gente falou bastante aqui dele. Mas, assim, deem olhadas em outros IaaS. Assim, tem outros casos interessantes. Para quem é da área tech, né, aqui como a gente, tem o próprio GitHub Copilot da Microsoft lá, que é bem legal também para ajudar. Também já testei bastante ali. Ele dá umas dicas. Tem também os seus problemas ali, mas acho que acelera em muito ali, às vezes, a sua produtividade, já gerando um monte de código ali que você só precisa depois validar, dar uma refinada. Tem IaaS hoje de tudo quanto é tipo, né? Cheguei a fazer poucos testes ali com Midjourney para gerar imagens e tal. Mas será que isso aqui hoje não só uma imagem aqui gerada pelo, sei lá, fica aí a questão, né? Mas acho que a IA tá vindo forte. O ChatGPT talvez tenha sido a que tem a maior fama, foi que conseguiu o maior número de usuários aí em tão pouco tempo.
né? Mas dê uma olhada nas IAs que estão acontecendo, utilize o ChatGPT com responsabilidade, que vai ser bem legal, tenho certeza aí que vocês vão curtir. Um pouquinho em cima do que o Yuri falou também, sobre medo, né? Realmente é uma parada meio assustadora, né? Quando você vê os outros usando, e no começo, quando você usar também mas eu acho que na história aí da humanidade, o ser humano costuma ter medo do que ele não conhece, né? E acho que é um pouco natural, mas você tem... conhece a ferramenta, o nome já diz, é uma ferramenta, né? E use como uma ferramenta. Justamente também em cima do que o Peixoto falou, use com moderação no sentido de que pense que a ferramenta é para auxiliar você, não é para ela fazer o seu trabalho, é para te ajudar a trabalhar no máximo, né? Porque muito se fala sobre, né, desde quando os primeiros avanços tecnológicos vão surgindo, né, de substituir a mão de obra em alguns aspectos. E, bom, querendo ou não, o progresso acaba, que acontece que algumas profissões são eliminadas, mas nascem outras, mas talvez isso aí é assunto para outro programa. Mas o que eu quero dizer apenas tome cuidado com o que você vai usar, da forma que você vai usar, porque você pode cair numa situação onde você mesmo se substituiu pela ferramenta. Uhum. E no dia que você precisar usar, você não tiver tipo, estou sem internet, o ChatGPT caiu, você não fazer nada, você usou da forma errada, não é desse jeito. Então, cuidado, ele é bom, mas no fim é você quem manda. Então, não tira isso, não tira isso da sua cabeça, não. Senão, se você for o primeiro a substituir você mesmo, aí lascou. Se caiu o ChatGPT, o Stack Overflow, filho, o mundo para. Falou a verdade. Gente, bom, é isso aí. Peixoto, Yuri, obrigado aí mais uma vez pela participação. Vamos ter um programa aí, né? Como o Peixoto falou, poxa, o ChatGPT foi a primeira que atingiu essa magnitude, vamos dizer assim, né? Das inteligências artificiais. Mas tem umas que criam, especializadas em criar voz. Tava vendo uma que cria voz, é muito louco. Cria vídeo, imagem, então dê uma olhada em outras, né? Transcrição de vídeo também. Muito legal, é muito legal. Então, assim, vamos trazer depois uma outra de outras vertentes aqui, que não auxiliam igual o ChatGPT, né? Mas de imagem, vídeo, que a gente conhece aí, e falar um pouquinho sobre elas. Então, até lá, você que está ouvindo aí, pesquisa um pouquinho para você conhecer também. E vamos trocar figurinha aí, vamos ver se o que a gente conheceu quando a gente trouxer aqui, você também conhece, e se vai estar em alta ainda, né? Vamos ver isso aí, mas eu acho que vai estar, não tem mais volta, eu acredito que não. Bom, é isso aí, gente, obrigado aí mais uma vez por estar com a gente, Peixoto, Yuri, aqui juntos mais uma vez, nesse programa, nessa pegada, e a você que ouviu esse programa até aqui, meu muito obrigado, até a próxima e tchau.